Ok, pessoal, voltando aqui para a parte 5 da nossa aula de trigonometria básica, agora a gente vai entrar na cereja do bolo, né? A parte começa a ficar mais interessante, que é o estudo do círculo trigonométrico. O que é o círculo trigonométrico? É uma ferramenta que permite estender as linhas trigonométricas para ângulos acima de 90. Por quê? A gente definiu toda a trigonometria com base no triângulo retângulo. Isso significa que esse alfa aqui, esse ângulo, ele está limitado a ser um ângulo agudo, tá? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se ele é retângulo, um já vale 90. Então, esses dois outros aqui tem que somar 90. Eu já comentei isso com vocês no outro vídeo. Logo, por mais que esse ângulo fique muito pequeno, fique próximo de zero, esse ângulo nunca pode ultrapassar de 90, tá? Porque um ângulo maior que 90 com mais 90 já extrapola a definição de que a soma tem que estar limitada em 180. Por isso, no triângulo retângulo, a gente tem uma restrição. Só dá para trabalhar, estudar trigonometria para ângulos entre 0 e 90. Quando a gente usa o círculo trigonométrico, a gente vai expandir esse cálculo por um intervalo maior, tá? Porque a gente vai jogar isso para o plano cartesiano e trabalhar com intervalo variando de 0 até 360 graus. Tá? Por quê? Porque corresponde a ângulos de volta completa, tá certo? Eu posso tá do início até o final da circunferência, de 0 até 360, ok? Tá, vamos entender primeiro o que significa o círculo trigonométrico. O que a gente faz? A gente vai trabalhar aqui no plano cartesiano, tá? A gente vai associar ao eixo vertical o conceito do seno de um ângulo alfa e a gente vai associar ao eixo horizontal o conceito de cosseno do ângulo alfa. Por que isso? A gente vai traçar aqui uma circunferência. Uma circunferência é o local geométrico de todos os pontos que estão equidistantes ao centro, que no caso aqui é o centro 0, 0, certo? Eles têm a mesma distância. Então eu vou criar aqui uma circunferência de raio 1, tá? Isso é importante. O círculo trigonométrico, ele está baseado numa circunferência que ela sempre vai ter raio igual a 1, por definição, ok? Tá. E o que a gente vai fazer? Se eu quiser trabalhar com um ângulo qualquer aqui, vamos pegar um ângulo no primeiro quadrante, fácil, tá? Eu vou pegar e vou ligar esse ângulo até a circunferência, ok? Esse ângulo, ele tem um valor aqui, digamos assim, para x e um valor para y, que é a altura e o comprimento dele. Se eu ligar esse ponto aqui para baixo, isso vai formar aqui um triângulo retângulo, certo? Porque o ângulo aqui vai ser de 90 graus. Então, o que vai acontecer? Como esse círculo ele tem raio 1, a distância entre o centro até qualquer ponto da circunferência sempre vale 1, tá? Digamos que eu chame esse cateto aqui de B e esse cateto aqui de C. Como é que eu posso fazer o cálculo, tá, da trigonometria aqui? Vamos lá. Usando o triângulo retângulo, eu sei que seno de alfa é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas como a hipotenusa vale 1, esse valor é o B, tá certo? E quem é o cosseno de alfa? O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente, no caso aqui é C, sobre a hipotenusa, que vale 1. Só que o número dividido por 1 também é C, tá? Então repara o seguinte, esse lado aqui, esse cateto, corresponde a esta projeção aqui, a essa mesma medida, no eixo vertical. Então essa medida também vale B. Só que B é o seno de alfa. Então, o que a gente diz? Que o seno de alfa é a projeção do ângulo sobre o eixo dos senos. Tá certo? Outra coisa. O que é C? O C é essa distância aqui de baixo. Tá certo? É a distância que vai do zero até esse ponto aqui. Ok? E esse C, ele é quem? Esse C, ele vale cosseno. Tá certo? Então, o que acontece? Quando você pega
no círculo trigonométrico e você marca um ângulo qualquer, vamos dizer que eu marque aqui, sei lá, 120 graus. Tá? 120 graus é 90 mais 30. Então, eu estou querendo calcular aqui. Quem é o seno e quem é o cosseno desse ângulo? No círculo trigonométrico, o seno é a projeção desse ângulo sobre o eixo vertical. Então, essa medida aqui, essa altura, vai ser o seno do ângulo de 120. E se eu projetar isso aqui no eixo horizontal, essa medida aqui vai ser o cosseno do ângulo. Tá? Então, eu vou ter cosseno de 120 é esse tamanho que está aqui, e seno de 120 é esse tamanho que está aqui, tá certo? Então o que a gente faz é transferir um problema de um triângulo para um círculo onde eu posso trabalhar com ângulos que não estão limitados entre 0 e 90. Eu posso dar uma volta completa, eu posso ir até 360 graus. Tá? Então a proposta do círculo trigonométrico é esse. Antes da gente entender como é que eu posso utilizar o círculo para calcular trigonometria mais avançada, é importante a gente avaliar os sinais, tá? Então o que acontece? Todo círculo está dividido em 4 quadrantes. Então, só para a gente lembrar aqui, se eu dividir um círculo no plano cartesiano, eu tenho que esse cara ele é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. A gente sempre numera os quadrantes no sentido anti-horário, certo? Então o que acontece? No caso do seno, o seno ele é o eixo vertical. Então a gente vai medir aqui de -1 até 1. Qualquer ângulo que esteja no primeiro quadrante, que eu pegue aqui, o valor do seno vai estar indo de 0 a 1. Portanto, vai ser um valor positivo. Se eu pego qualquer ângulo que esteja aqui no segundo quadrante, entre 90 e 180, o valor do seno vai ser a projeção também aqui entre 0 e 1, então vai dar positivo. Se eu pegar um ângulo qualquer que esteja no terceiro quadrante, na hora que eu projetar na vertical, vai dar aqui para baixo. Então vai dar um valor entre 0 e -1. Então o seno fica negativo. A mesma coisa vai acontecer do lado de lá, tá? Então é importante a gente lembrar o seguinte, que seno entre 0 e 180 dá sempre positivo. Seno de 180 até 360 vai dar sempre negativo, tá? Com cosseno vai acontecer o quê? O cosseno é a projeção do ponto na horizontal, certo? Então, esse cara vale 1 e esse -1, porque vai dos negativos para os positivos, daqui para lá, e o zero está aqui. Então, se eu pegar um ponto no primeiro quadrante, o valor do cosseno dele é essa medida aqui, que está entre 0 e 1, ela é positiva. Se eu pegar um ponto que está no segundo quadrante, o cosseno vai estar antes do zero, então vai dar negativo, então para cá é menos. Qualquer ponto para cá é menos, e se passar aqui de 270, vai ser entre 0 e 1, então vai dar mais. Então o que acontece? O cosseno ele é positivo à direita, no primeiro e no quarto quadrante, e é negativo à esquerda, do segundo e terceiro quadrante. O seno ele é positivo para cima e ele é negativo para baixo, tá certo? Eu não posso esquecer disso. E a tangente? Tá? A tangente, eu não posso esquecer que a gente pode calcular ela como sendo o seno dividido pelo cosseno. Então ela tem que obedecer a regra de sinal, né? Qual é a regra de sinal de divisão, né? Sinais iguais tem que dar mais, sinais diferentes tem que dar menos. Então vamos ver aqui. O que acontece no primeiro quadrante? Mais dividido por mais, sinais iguais, mais. Segundo quadrante, menos com mais, sinais diferentes, menos. Terceiro quadrante, menos com menos, sinais iguais, mais. E quarto quadrante, menos com mais ou mais com menos, menos. Então a tangente, ela dá positiva no primeiro e no terceiro quadrante, e ela dá negativa no quarto e no segundo quadrante. Tá? Então, toda vez que eu for trabalhar com trigonometria, com redução, eu tenho que aprender a fazer isso aqui. Tá? Agora, qual é o macete para fazer reduções? A ideia é pegar qualquer ângulo que esteja no segundo, no terceiro e no quarto quadrante e tentar descobrir um ângulo equivalente a ele no primeiro quadrante, certo?
eu quero reduzir, eu quero sempre trabalhar com ângulos entre 0 e 90, se possível, porque eu tenho aquela tabelinha, tá certo? Então, eu vou mostrar agora um macetinho para vocês, tá? Se eu tiver em qualquer um dos quadrantes e eu quiser descobrir qual é o ângulo alfa do primeiro que equivale a ele no cálculo de seno e cosseno, eu preciso usar essa seguinte tabelinha, tá? Se ele estiver no segundo quadrante, eu vou substituir pelo que falta para chegar a 180. Então, 180 menos o ângulo que eu tenho vai dar o alfa que eu estou procurando, tá? Se ele estiver no terceiro quadrante, eu vou ver o que passou de 180. Então, esse é o ângulo alfa que eu estou procurando. E se eu estiver no quarto quadrante, eu vou ver o que falta para 360. Então, repara, no segundo e no quarto quadrante, eu vou buscar pelo valor que falta para completar meia volta ou uma volta. E no terceiro quadrante, eu vou procurar o ângulo que sobra, tá? Então, vamos ver como é que fica aqui na prática. Vou perguntar assim, calcule o seno de 150, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente tem que identificar qual é o quadrante que 150 graus está, certo? Eu tenho que lembrar o seguinte, que o ângulo começa aqui em 0, ele chega aqui em 90, meia volta é 180, aqui é 270, e se eu voltar para o início, eu dou uma volta completa, que é 360. Então eu vou procurar 150, tá entre 0 e 90? Não. Tá entre 90 e 180? Tá. Então ele tá aqui, tá certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu já identifiquei que ele está no segundo quadrante, certo? Então o que eu tenho que fazer? Para eu calcular quanto que ele vale, no primeiro, para eu fazer a redução, eu tenho que pegar, nesse quadrante, eu tenho que ver o que falta para 180, tá? O que falta para chegar a 180 aqui? Falta 30. Então eu posso substituir isso pelo seno de 30, ok? Tá? Por quê? Porque 180 menos 150 vale 30. Tá? Outra coisa, a gente também já aprendeu a calcular a nossa tabelinha, lembra? A gente tem a tabelinha aqui que a gente pode usar a nosso favor. Vamos lá. 30, 45, 60. Eu vou calcular aqui. Vou calcular só o seno e o cosseno, para ficar mais fácil, tá? Vai ser o quê? Lembra como é que a gente faz para montar aqui? Aqui é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz de 1 é 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. Divide todo mundo por 2. Tá? Então essa tabelinha que eu vou usar para fazer os exercícios aqui. Tá? Então o que eu vou ver? Quanto é que vale seno de 30? Seno de 30 equivale a meio. E outra coisa que eu preciso analisar é o seguinte, o seno. O seno, como é que funciona o sinal dele, tá? O sinal dele é mais em cima e menos embaixo, tá? Como eu estou no segundo quadrante faz com que o seno ele seja positivo. Então o sinal aqui não muda, significa que meio já é a minha resposta certa, ok? Então assim é que funciona assim que eu posso usar o círculo trigonométrico a meu favor para calcular seno de ângulos que são maiores que 90 graus, tá? Eu vou finalizar o vídeo aqui e eu volto com a próxima parte só fazendo exercícios, tá? Para a gente poder praticar um pouco melhor isso aí, tá? Já já a gente volta aí.